Fala, galera! Como é que vocês estão aí em plena quinta-feira, 18 horas? Estamos hoje aí com uma presença ilustre, convidado, grande amigo nosso aqui de Brasília, Capitão Hoffman, um dos especialistas aí em nível Brasil e internacionalmente falando, quando se trata de incêndios automotivos. Galera, vou pegar as honras aqui do nosso Lucas, que sempre pergunta para todos, né, de onde vocês estão nos ouvindo, né? Qual que é a função de vocês, se vocês quiserem compartilhar com a gente. Hoje é um momento marcante aqui para a AutoInsp, dado esse convidado pesado aqui para o nosso webinar, o cara que domina incêndios em veículos hoje, nacionalmente falando. No Brasil, não tem alguém que não conhece esse cara aqui quando se fala de incêndio automotivo. E, cara, presenças internacionais aí, palestras fora do Brasil, um currículo extremamente vasto. Eu queria primeiro agradecer Capitão Hoffman aí, presente hoje nesse webinar, a convite da AutoInsp, para falar de um assunto que é bastante relevante aí para todos que estão nos ouvindo, né? Então, primeiramente, agradecido aí, Hoffman, pela aceitação aí em participar desse momento com a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, João. Agradecer aí. Dizer que está estudando, né, um tema muito novo. A gente está se empenhando bastante, mas que desce daí que o tombo é feio, não é isso tudo aí não. Vamos tentar fazer uma conversa aí a contento. Vamos lá. Boa, exatamente, galera. Mas obrigado mesmo, tá? Pessoal, hoje o assunto do nosso webinar, né, como vocês estão vendo em tela, queria confirmar, Alan, está aparecendo a nossa compartilhamento de tela. Se estiver tudo certinho, dá um joinha aí para nós. Hoffman, tá vendo a nossa tela também, né? Eu vou compartilhar aqui, galera. A gente tem um material de apoio, mas assim como a gente vem praticando nos webinars anteriores, vai ser um bate-papo, saudável aqui, tá? Então, fiquem à vontade também em nos interromper durante a fala. Eu, João Pedro, tô aqui como um aluno hoje. Tenho algumas perguntas aqui, algumas curiosidades separadas para o Hoffman e a gente vai estar conduzindo aqui na melhor maneira possível. Nós temos aí uma horinha, né, 60 minutos. Depois disso, a gente vai estar encerrando e dúvidas aí a gente pode também estar buscando os canais da AutoInsp, todos vocês, para que a gente esclareça à medida do tempo, tá? Então, o tema de hoje, pessoal, como um carro elétrico pega fogo, né? O Hoffman vai nos explicar aqui sobre a ciência da fuga térmica nesses 60 minutos que nós temos hoje, né? Então, galera, esse episódio é um episódio mais do que especial, né? Eu sou o João Pedro, sou um dos fundadores da AutoInsp, vou mediar aqui esse assunto com todos vocês e convidado o nosso capitão Hoffman aqui do Corpo de Bombeiros de Brasília, tá? Uma das maiores autoridades do país quando se trata de incêndio em veículos elétricos. E é isso, vou passando aqui a fala para esse próximo slide nosso aqui, Hoffman. Ver se eu consigo mudar. Isso. Aqui tem um pouquinho do seu currículo, Rolf. Eu queria que você aqui... temos um pouco do resumo do currículo dele, tá? Não é só isso, mas resumidamente, vai lá, Rolf, dá o teu show. Bom, é o seguinte, senhores, atualmente eu estou aí, né, como capitão do CBNDF, nosso Corpo Militar do Distrito Federal. Eu sou chefe dos nossos laboratórios, então a gente tem 2 laboratórios aqui, dentro da Diretoria de Investigação de Incêndio, que fica abaixo do Departamento de Segurança contra Incêndio e Pânico. E os nossos 2 laboratórios, eles são laboratório de Elétrica e de Química, né? Aí na parte de graduação eu tenho um pós em perícia de incêndio para a Escola de Governo. Tenho a parte de
mestrado, a parte acadêmica, né? Tem mestrado também, na parte de gestão integrada, segurança e qualidade do meio ambiente, o mestrado sanduíche, que eu fiz lá fora e tem convalidação aqui. E eu acho que o que mais importa aí é que eu sou um dos representantes do CBMDF, na cadeira aí do CB024, que é o nosso grupo que estuda essa parte de incêndios, né, e baterias. E tem um comitê especial dentro da Ligabom, que é a nossa organização nível nacional dos bombeiros, que discute essa parte de veículos elétricos. Então, esse Cosme Civ aí, que está escrito na tela, é uma sopa de letrinhas que nada mais é do que um comitê especial de segurança e combate e incêndio em veículos elétricos. Então, é exatamente o que significa cada letra dessa. Sou integrante aí dessa parte e representante do BMDF nesses quesitos. Bacana, Rafa. Obrigado aí pela contextualização. Então, galera, ou seja, né? Quando o capitão fala de incêndio de bateria, é quem literalmente queima e pericia esses carros aí em laboratório. Então, eu convido vocês a prestar atenção de fato aí nos próximos slides, porque a gente tem muito a agregar com o conhecimento adquirido, não só de forma teórica, mas prática, né, Hoffman? Vocês praticam e exercitam isso muito, não é verdade? Então, a gente já tem buscado, né? A gente é um dos pioneiros aí em termos de bombeiro, nível nacional. Então, a gente já está discutindo veículos elétricos aí, não só veículos elétricos, né? A gente tenta entender a dinâmica de baterias de lítio no geral. Tem mais de 2 anos, quase 3 anos já. E aí, nesse contexto, a gente tentou desenvolver a metodologia mesmo sobre como funciona o incêndio, tentar entender o que é cada tipo de coisa, porque é uma tecnologia que veio e a gente tem que começar a entender ao invés de julgar ela. E simplesmente foi o que a gente preconizou aqui dentro do nosso dia a dia. Bacana. Galera, e aqui eu prometi aqui, Hoffman, para a galera, 3 coisas principais, tá? No fim dessa 1 hora, eu gostaria, né, que todos os nossos ouvintes aqui, eles vão saber, né, o que é a bateria, como que começa, como que o fogo começa, né, e que os testes reais mostram, né? Então, Hoffman, podemos trazer esse combinado, é isso mesmo que a gente vai trazer aqui para a galera hoje? Positivo, vamos lá, tranquilo. Maravilha, maravilha, galera. Vamos passando aqui. Então, aqui a gente vai abrir de fato esse bloco técnico, né, galera? E capitão, a sua apresentação aí abre como provocação, né, que eu gostei bastante, né? De uma pergunta, né? É necessidade ou é progresso, né? O que você quer dizer com isso sobre essas questões de tecnologia, carros elétricos como um todo? Então, como eu falei ali no começo, é uma tecnologia que veio. Então, a gente, falando agora como bombeiro, né? Não como pessoa física, nem como cliente, mas como CNPJ mesmo, é uma tecnologia que veio e ela veio para ficar. Então, não cabe a gente julgar se está certo, se é errado, se isso é... Não é. Se ela é uma necessidade, se ela é progresso, mas de fato, ela veio. A gente equipara ela em algumas discussões, por exemplo, com o fotovoltaico, que era uma tecnologia literalmente nova, e quando veio também causou um reboliço, tanto no mercado, quanto na parte de segurança contra incêndio, na parte de resgate, de combate, como que faz, como que não faz. E coube ao pessoal entender como que funcionava essa tecnologia, ao invés de simplesmente abominar ou julgar e etc. E foi dessa mesma forma que a gente fez essa abordagem. Então, a gente, ao invés de perder tempo nesse primeiro quesito, a gente simplesmente partiu, bom, vai chegar, então já que vai chegar, vamos entender como funciona essa dinâmica e ver se o triângulo do fogo funciona, se o fogo ele é diferente, se não é, como é que parte de cada pressuposto e dali para frente quais são as aplicações. Então, desde uma bateria normal, ciclo motor, veículo elétrico e por aí vai. Boa, bem legal. Cara, isso faz muito sentido para o nosso público ouvinte hoje, né, Hoffman? Aqui a gente está falando de analistas, reguladores, coordenadores, gestores na área de sinistros automotivos em seguradoras, né? Então, galera,
que acontece? A tecnologia está aí, não tem para onde correr. Então, a gente tem que lidar com ela. O Hoffman, como função principal das suas atividades diárias, ele está muito preocupado em entender como que é a propagação, como que se dá, enfim, toda a ciência do fogo para prevenção, para poder, de fato, apaziguar isso. E a gente aqui, né, do nosso lado, na nossa vivência do dia a dia de seguros, a gente vai ouvir muito disso para que a gente, no final do dia, consiga julgar, né? Poxa, esse incêndio ele pode ter acontecido proveniente daquela determinada colisão, daquele determinado capotamento, daquele determinado sinistro que foi aberto em uma seguradora. Então, de fato, necessidade ou progresso, não sei, mas que a gente tem que lidar isso agora no nosso dia a dia, não tem mais para onde correr, né, Rolf? Então, galera, a gente pula para entrar nesse bloco técnico aqui, né? E aí entra aqui uma primeira surpresa para mim, que a bateria não é tudo igual, né? Então, tem formas e importa para o sinistro sobre as baterias. Eu queria que você daí trouxesse aqui para a gente, iniciando aqui essa parte técnica, né, sobre esses modelos, esses formatos de baterias aí disponíveis no mercado. Então, aí, João, até a gente conversou antes, quando você falou, vamos falar de sinistro e tal, é um pouco complexo, porque antes de falar de sinistro, a gente tem que entender cada tipo de bateria. Infelizmente, as baterias hoje, elas não têm uma padronização, por quê? Porque elas têm aplicabilidade e custo distinto. Então, a gente precisa começar a entender o que é uma bateria. E aí, para entender o que é uma bateria, a gente tentou transcrever essa linguagem bem técnica numa linguagem um pouco mais plausível, mais palpável. E aí, basicamente, a gente tem a menor parte da bateria seria uma célula. Aí, um conjunto de células a gente forma um módulo e um conjunto de módulos a gente forma um pack. Então, um conjunto de pack a gente tem uma bateria completa. Basicamente é isso. Então, a menor parte de uma bateria seria uma célula. Só que essa célula também ela pode se apresentar em formatos distintos. Basicamente, a gente tem 3 formatos que ela pode ser apresentada. Um formato cilíndrico, um formato prismático e um formato tipo bolsa. Tá? O formato cilíndrico nada mais é do que um equivalente pilha. Aquela pilha que a gente conhece, sabe? Aquele que é redondo e rígido. Então, se o pessoal aí já for aí, que não forem das gerações de agora, um pouquinho milênio, um pouquinho para trás, lembra de quando a gente tinha aqueles filmes que a gente revelava? Então, a gente tinha aí, o João talvez nem pegou essa parte aí, mas a gente tinha um filme anterior que a gente enrolava tudo dentro de um negócio, que era um cabeçotezinho, e a gente colocava esse filme numa máquina. E essa máquina ia tirando fotos ao longo do tempo. Esse é o que a gente faz na cilindro. Então, a gente tem um anodo, a gente tem um catodo e tem um separador. Então, a gente tem um anodo, aí coloca o separador, o catodo, o separador, coloca tudo um em cima do outro, prensa e vai enrolando assim. Na hora que você enrola eles, a gente coloca tudo dentro de uma bateria e vira uma cilindro. A prismática ela já é uma coisa mais enrolada. Então, ela é como se fosse uma bateria daqueles de rádio, que a gente tinha e a gente usa muito no socorro. A tipo bolsa já é uma bateria que ela é um pouco menor, é mais maleável, ela não tem uma dureza, certo? Então, a gente coloca o módulo inteiro ou o layer inteiro de fato conectado. Então, a gente tem um layer inteiro de anodo, a gente tem um layer separador, depois um layer inteiro de catodo. O que me faz isso? Ele me dá uma densidade energética muito maior. Normalmente, essas células, por exemplo, a gente pode ter no drone. Mas Hoffman, você está falando asneira, o drone é rígido. Calma. Se você tirar a bateria do drone, de fato, ela é rígida, tá? Mas é o encapsulamento. Lembra que a gente falou que a bateria é formada por várias partes? Então, a gente está lá dentro agora. A gente não está no pack da bateria. Dentro do pack, a gente vai ter um módulo, dentro do módulo a gente vai ter a célula. Se a gente tirar lá dentro das células deles, a gente vai ver que, de fato, a bateria ela é mais maleável, certo? Então, a gente tem uma densidade energética maior, só que você tem uma resistência menor. Então, não existe uma que é melhor que a outra. A gente tem aplicações que são distintas. E, como eu falei desde sempre, uma aguenta uma temperatura maior, outra aguenta um impacto maior, outra dá uma densidade energética maior, e por aí vai. Então, basicamente, sobre a geometria das células, a gente tem essas 3.
Em Hoffman. E então, assim, para a perícia, né, para a gente identificar talvez a causa raiz de um incêndio aí envolvendo não só o veículo elétrico, mas que tenha uma bateria no meio. Saber o formato, né, já dá uma pista de como o fogo se comportou ali. Posso assumir isso? Pode sim, mas normalmente, por exemplo, eu assumo que vocês, quando vocês forem fazer uma perícia, vocês vão já fazer a perícia de um carro, ou de um veículo, certo? Ou de um caminhão, de um ônibus, sei lá. Alguma coisa que já esteja sinistrado, e aí vocês já vão ter uma informação prévia de qual seria o modelo desse carro. Então, quando vocês já estão munidos do tipo ou do modelo desse carro, ele já fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque a gente já tem o safety sheet, que é mandatório existir para veículos, tá? Estou falando de veículos agora, não estou falando de micromobilidade, daquelas outras coisas, motocicleta, essas coisas, não. Beleza? Então, de veículos, a gente já tem o safety sheet, que lá você consegue saber qual é o tipo da química, que a gente vai falar também, mas qual é o tipo da célula. Então, ali você já consegue ter basicamente como é que funciona. E também o jeito que ela vai queimar, mas de novo, isso vai depender muito de qual foi o tempo de resposta, como foi o sinistro e por aí vai. Porque se o pessoal aí que for da perícia, aí agora tirando minha camisa de pesquisador, vou botar minha camisa de perito. Pô, se eu chego num incêndio, tem um incêndio de carro, veículo a combustão, que seja, normal, que a gente já está acostumado, e o veículo pegou fogo durante 6 minutos, é um cenário. Se o veículo pegou fogo de 30 minutos, é totalmente diferente. Um veículo elétrico não vai ser distinto. Se ele chegou de um jeito, depois chegou de outro, eles usaram alguns artifícios, não usaram técnica, usaram outra técnica, por aí então vai depender muito do tipo, o que aconteceu em cada caso. Cada cenário vai ser um cenário. Mas, se, por exemplo, teve um tempo de resposta rápido, conseguiram extinguir da forma correta, usar a tática certa, beleza. Provavelmente a célula, você já inclusive consegue ver se ainda tiverem células que tiverem não deflagradas, que a gente fala, tiverem células intactas. Você consegue ver certinho se ela é do tipo prismática, se ela é do tipo cilíndrica, o que é bem difícil numa bateria de veículo elétrico, ou se ela é bolsa. Bacana, legal. Pulando aqui, agora a gente vem com umas siglas aqui que, particularmente, por É, não ser o conhecedor, elas me assustam. Não tem jeito, cara. Na prática, o que muda mas entre uma e outra aí, Rafa? Vai explicando aí para esses nós, essa sopa de aí, letras. esses aí, dado o público aí dos senhores, né, que é muito mais de seguro, vai ter que estar bem afiado daqui a um pouco. Talvez não agora, porque o mercado, como eu disse, né, é novo. Então, a probabilidade de a gente ter sinistro ela está um pouco reduzida porque ainda não teve tanta utilização. Então, pela distribuição normal, o número de acidentes vai ser baixo. Mas daqui aí uns 5 anos de utilização, 10 anos, não sei quanto que está estimado a vida útil da bateria, a gente vai começar a ver. Mas, basicamente, o que significa essa sopa de letrinhas? A gente falou da geometria. Aí, a partir do momento que a gente fala da geometria, a gente tem que falar do tipo da bateria. A bateria ela é baseada em produtos químicos. No Brasil, normalmente, a gente tem dois tipos de bateria, beleza? A bateria do tipo LFP e a bateria do tipo NMC. As LFP, no geral, são as baterias que estão vindo no mercado da China, tá? Não entendam que isso é uma coisa ruim ou uma coisa boa. Desde sempre, igualzinho na geometria, cada um vai ter uma aplicabilidade, a gente vai falar sobre elas. As NMC normalmente são da Europa. Ah, Hoffman, mas poxa, a BYD, por exemplo, não pode estar utilizando uma bateria NMC? Pode. Estou falando que, no geral, é o que acontece, tá? Então, é tipo uma colinha ali, caso os senhores forem pegar uma ocorrência, vai ter um sinistro aí. Ah, se for da China, não provável que seja LFP. E se for um Volvo, alguma coisa parecida com isso, vai ser uma NMC. Mas não é padrão, não há regra sobre isso. Qual que é a diferença básica das duas? LFP, ela é lítio ferro fosfato, beleza? Então, ela é de ferro fosfato. Ponto. O que significa isso? Ela foi projetada para emitir muito mais fumaça. E ela tem uma densidade energética menor do que a NMC. Só que ela permanece, ou ela permite que a gente tenha um tipo de carga mais rápida.
beleza? O que significa isso? Aquele super power fast, sei lá o que a gente está vendo aí de carregamentos, esse tipo de carregamento, com certeza vai ser voltadas para o tipo LFP, ok? Já a NMC, ela tem 3 produtos químicos, ou 3 elementos químicos, níquel, manganês e cobalto. A LFP não. Só que a partir do momento que você tem 3 versus 2, o que você tem aqui? Um custo muito maior. E se você trabalha com 3 elementos químicos, você tem também uma dificuldade de estabilização entre eles. Então, você também tem um custo muito mais elevado, ok? A partir do momento que você tem um custo mais elevado, você também tem uma densidade energética muito maior, você tem uma interação intermolecular maior. Então, pronto. NMC, ela vai te entregar mais energia no mesmo pack, ou no mesmo espaço, certo? Então, na hora que deflagrar, por exemplo, se a gente tiver um problema, ou ela tiver aquele jet flame, ou a labareda de fogo, vai ser muito mais violenta do que uma LFP. Então, em termos de tamanho, a velocidade, quanto mais veloz ela vai ser, ok? E ela não vai liberar tanto fumaça, tantos vapores, nesse sentido. Porém, ela também trabalha por essa estabilidade num range de temperatura mais elevado, que é o caso da Europa, que faz mais frio, mais calor, etc. E isso, quando a gente fala de bateria, também tem um range maior, beleza? E aí eu vi aí que a gente colocou os dados, só para os senhores terem algumas ideias. Existem muitos TikTokers aí de plantão, e de novo, não ofendendo nenhum TikToker, mas é porque tem muita gente que fala muitas asneiras na internet. E a gente está trabalhando assim, bem pesado para fazer uma parte de conscientização pública. E essa conscientização pública é que a gente está trabalhando com ensaios reais. Então, a gente já monitorou, por exemplo, e já tem bastante tempo, esses 2 anos aí, a gente fez um ensaio já em São Paulo, com baterias tipo LFP. A gente pegou a bateria mesmo, foi lá e abriu, estourou ela para ver como funcionava. Depois a gente eletrificou um carro, pegou, o que é isso? Pegou um carro combustão, jogou uma bateria dentro, jogou lá e viu o que acontecia. Já a NMC, a gente fez um teste numa montadora, e aí foi em São Paulo também, mas em outra cidade pequena, próxima. A gente queimou um carro lá que estava com um SOC muito alto, então SOC a gente vai falar um pouquinho, é o nível da carga, e aí fez o combate e viu como é que funcionava isso tudo. Então a gente aferiu de fato o que estava acontecendo. Uma coisa era o que a gente estava estudando como teoria, outra coisa que a gente viu na prática. Então isso tudo já está, digamos, validado empiricamente, tá? Não é mais achismo, não é mais teoria. Legal, bacana. Então não tem como dizer que uma é boazinha, a outra não, né? Isso aqui vai variar mesmo, as duas têm os seus riscos. Na verdade, os riscos são diferentes, né? O estado de carga, que é o SOC, de fato, também vai corroborar para ter um incêndio talvez com maior intensidade ou menor intensidade, né, Hoffman? Isso. Acho que aí, de fato, entra nesse próximo slide que vem o conceito, né, que a mesma bateria, ela, não sei aqui, no meu leigo modo de dizer, Hoffman, a bateria mais perigosa seria uma bateria talvez mais cheia, mais carregada do que a vazia? Aí assim, a gente tem que sempre tentar entender o que seria o conceito de perigo, essas coisas todas. Aí se tiver o pessoal aí da engenharia de segurança do trabalho, eles vão concordar comigo, né? Então eu sempre tento evitar falar o que é perigo, risco, senão a gente tem que definir qual é a literatura. Mas no geral é o seguinte, a gente definiu, vamos falar de bateria, que é a ideia aqui. Então primeiro, a gente já entendeu que para falar de bateria, a gente precisa entender a geometria das células, então tem os 3 tipos gerais, depois das químicas, certo? E a gente tem que definir o conceito, beleza? Então, o conceito para falar de bateria é esse SOC, que a gente já traduziu na BNT, chama estado de carga, ou state of charge, que vem do inglês, que é o quanto que ela está carregada, e o DOD, que é o quanto que ela está descarregada, que é antagônico do SOC, ou depth of charge, beleza? Então, basicamente é o seguinte, se eu tenho um SOC de 90%, o meu DOD é 10%, porque o somatório tem que dar 100. Deus disse isso e pronto, beleza? Ou o meu SOC é 70%, então o meu DOD é 30%.
Tem algumas literaturas que trabalham a parte de, digamos, risco de carga pelo DOD. No geral, a gente preconiza para falar no SOC. Tá? Então, aqui no Brasil e na BNT, essas coisas todas, os senhores vão ver sempre falando de SOC. Bom, o que acontece? A gente entendeu já que o SOC ele tem porcentagens. Então, independente de minha célula é de 4 volts, mas eu tenho um pack de bateria que é de 300 volts, se for um carro pequeno. Pode chegar até 600 volts, beleza. Mas quanto que é o SOC? O SOC vai sempre ser de porcentagem. Se 300 volts é 100%, se eu falar 90%, pronto. Eu nunca vou falar que está em 280 volts, beleza? Da mesma forma que se eu tiver numa célula cilíndrica, eu não vou falar que ele está em 4 volts ou 3,8 volts de 4. Por que eu estou explicando isso? Porque as literaturas falavam em ranges. Então, o que acontece? Falava-se, por exemplo, acima de 80%, a gente não sabe como vai ser o descontrole térmico. Se entrar numa fuga térmica, ele vai explodir para qualquer lado. Se tiver no range de 60 a 80, ela pode ou não deflagrar e você tem que manter um monitoramento bem apertado. Se tiver abaixo de 60, ela entra em fuga térmica, mas sem risco. E abaixo de 30 ou 40, ela não vai entrar em fuga térmica. Então, a gente tinha ali uns ranges. E aí, a gente, como um bom curioso, a gente falou, bom, beleza, esses estudos são o quê? Noruega, Dinamarca, lugares bem renomados. Vamos adaptar ou vamos testar na nossa realidade, que é o Brasil. A gente tem aqui as CNTPs muito diferentes de lá. Então, a gente tem a própria pressão, as nossas condições de contorno e de materiais muito distintos. Então, a gente começou a testar. E aí, a gente começou a testar com nossas células de 4 volts. E aí, eu não sei se o João tem. Você tem alguns vídeos aí? Não, né? Tem, pô. Tem? Você quer mostrar qual vídeo, Rafa? Pode ser o vermelhinho, que é o que está com 120% do SOC. Tá, pode ir falando aí que eu vou separar ele aqui. Aí a gente colocou o seguinte, a gente falou, bom, beleza, se a gente tem aqueles ranges todos, o que a gente vai fazer? Vamos testar. Então, pegamos as células que a gente tinha e fomos medir a célula. Então, a gente tinha o que o aspecto construtivo da célula falava. A célula fala que é de 4 volts, no nosso caso. Então, era uma célula cilíndrica de 4 volts, que aparentemente era uma pilha, mas ela era de lítio, certo? Então, beleza. Era uma redondinha de 4 volts, medimos com multímetro em corrente, na parte contínua, 4 volts. Só que a gente viu que uma delas estava sobrecarregada. Então, ela deu 4,28 volts. Então, ela estava com um SOC de mais ou menos 120%, 130%. A gente falou, vamos nela. O que a gente fez? Um estresse mecânico. A partir do momento que a gente fez um estresse mecânico, a gente aguardava que ela fosse deflagrar para qualquer lugar. E aí a gente fez a comprovação no vídeo, que é o que o João depois mostra para a gente aí. E a gente foi fazendo isso por etapas. Então a gente fez com socket de 100, depois com socket de 80, com socket de 60, para verificar se de fato o que a teoria falava versus o que a prática nos mostrava. Isso com uma célula. E isso que como eu estou falando para os senhores é de uns 2 anos e meio para trás ainda. Isso quando a gente estava começando a entender como era a dinâmica do fogo para baterias de lítio. Hoje em dia a gente já está muito mais avançado com isso aí. Boa, Hoffman. Tô procurando aqui de novo o link que eu me perdi, mas eu vou achar. Por enquanto eu vou passando aqui. Vai tocando então, depois a gente mostra. Boa, boa. Então, assim, eu acho que é, fiquei com essa pergunta na cabeça aqui também, Hoffman, mas eu acho que seria uma pergunta importante para quem está avaliando um sinistro. Cara, esse carro estava carregado ou estava carregando, você tinha acabado de chegar em casa, não tinha bateria, para ter uma noção de qual que era o percentual de carga desse carro, seria interessante o perito ter uma ideia disso, né? Exatamente. E dependendo do carro, a gente já pegou ocorrência, né, aqui no CBMDF. E
na ocorrência, a gente conseguiu descobrir que o carro estava abaixo de 60%. Então, basicamente, foi um veículo elétrico. O cara perdeu o controle, caiu na vala, vindo de Goiânia. Então, sabe aquela vala que tem entre na BR, Brasília, Goiânia-Brasília? Tipo, uma vala assim? Então, ele varou a vala. Ele simplesmente fez como se fosse um quebra-mola forte. E aí o carro, ele ligou para o seguro, o guincho subiu, botou em cima do guincho, tranquilo. E ele morava quase 1 hora do local. Não aconteceu nada. Na hora que ele estava chegando, o carro dele começou a entrar em ignição, em cima do guincho. Caraca. E aí foi quando a gente começou a fazer a investigação, por que que isso aconteceu tanto tempo depois. Por quê? 1 hora de viagem, mas sei lá quanto tempo o guincho chegar, mas sei lá quanto tempo ele acionar o seguro, aquelas coisas, né? Então, assim, não foi uma coisa fácil de se entender, mas depois, quando a gente chegou no soque da bateria, porque isso fica, se não me engano, eu não tenho carro elétrico, né? Mas para quem tiver, eu acho que eles entendem um pouco melhor disso. Fica registrado qual foi a última carga, ou se teve algum sinistro, quanto que estava na carga. Aí o próprio dono, o proprietário lá, ele nos mostrou que tinha lá, acho que estava em 47%. E aí, nesses 47%, ele é abaixo do SOC lá que a gente tinha, que ele podia entrar em fuga térmica, mas a gente não sabia quando que ia entrar em fuga térmica, então tinha que ficar em monitoramento. Bacana. Não, legal, Fica isso é outra, importante. fica outra dica aí para Outra vocês, dica. porque Boa. se acontecer, tem que fazer monitoramento. E o monitoramento que a gente consegue fazer hoje, pelo menos que eu tenho ciência que é efetivo, é com câmera térmica. Porque a Bacana. gente não tem instrumentação, né? Não tem instrumento de medição para nada que seja corrente contínua. Aquele Boa. pipi, por exemplo, detector de tensão, ele varia com campo alternado, né? Variação do Legal. fluxo magnético. E aí, se você Mas, passar o pipi que é perto do carro, ele não vai apitar. Por quê? Porque ele funciona em corrente contínua, quando estiver ligado. massa, massa. A Silvana levantou a mão. Silvana, fica à vontade de perguntar. Oi, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então tá bom. Sou Silvana, sou analista de ressarcimento da seguradora Darwin. É um prazer falar com vocês todos, muito interessante a palestra. Uma dúvida que eu tenho o Hoffman, se eu estiver falando errado, me desculpa. Você falou que o carro entrou em ignição em cima do guincho. Então, nesse momento, partiu-se uma pesquisa para identificar o que aconteceu. Então, pensando numa prevenção para um próximo evento, eu não sei se já tem esse estudo. A câmera térmica, pelo que você me disse, ela iria identificar a temperatura da bateria antes da remoção ocorrer, ou populares, pessoas estarem próximas, até mesmo para preservar essas pessoas. A gente tem ideia de quanto teria que estar essa temperatura para poder remover esse veículo com segurança ou chegar perto dele? Ou já tem esse estudo, não? Tem sim. Isso aí ele está preconizado já no nosso POP, por exemplo, do combate. POP é procedimento operacional padrão, Sim. tá? Então, no combate, a gente tem tanto a parte pré-operacional e pós. Então, o que a gente orienta no pós que se faz, tá? E principalmente quando a gente solta a cena ou libera a cena, porque também a gente não consegue ficar tanto tempo, Uhum. mas entrega para a parte da seguradora. Mas é o que eu disse, isso aí é tudo muito novo. Então, mesmo que a gente tenha orientado coisas assim, possivelmente, aí eu não posso dizer sobre o que ocorreu lá, né? Porque cada caso vai ser um caso, mas o que a gente teve de oitiva com o próprio guincheiro da seguradora foi que ele não estava confortável em guinchar o carro, Uhum. por ser elétrico. Sim. Aí, e falaram para ele, não, pode guinchar, tá tudo certo, que não sei o quê. Aí, quando ele ouviu, aí ele disse que veio com o vidro aberto, e aí ele disse que quando ele ouviu o carro começando a dar uns estalos, ele parou e largou o carro onde estava. Literalmente, ele largou no meio da rua. Sim, E foi a melhor coisa que ele podia ter feito. com Porque certeza. senão o carro ia guinir em cima da plataforma dele, aí
Aí, de novo, né, eu não entendo muito de seguros, mas o pouco que eu vejo é que tem uma plataforma compartilhada para várias seguradoras. Então, se baixar essa plataforma na área, eu não sei nem como funciona para trazer outra plataforma. Uhum. Mas, no geral, sim, a gente tem um range de temperaturas. Igual as outras SOC, tem um range de temperatura. Por exemplo, aqui a gente fez um workshop, que a gente vai falar lá no finalzinho, e a partir de tanto, abaixo de tantos graus, a gente considera que já está seguro. Entre tanto a tanto, tem que monitorar. Acima de tanto, não está seguro. Mais ou menos isso. Ou seja, então, os guincheiros, as seguradoras, eles vão ter que ter muita atenção em relação a isso, né? Para remover os carros elétricos na contratação e na remoção, né? Porque o risco sei lá, está muito inseguro isso tudo, né? Bom, aí eu não posso te falar isso como Hoffman, entende? Porque você está me fazendo uma pergunta que é fora da minha alçada. O que eu posso Não, sim, dizer é sim. que, operacionalmente, o que a gente tem é que os estudos técnicos apontam para alguns ranges, inclusive dentro da BNT mesmo, nas normativas que vão sair, já está bem certinho esse range de temperatura. Uhum. Que seria, por exemplo, 80 graus, 60 graus, essas coisas assim. Então, se o guincheiro andar com a câmera térmica, pode-se entender que ele, estando dentro dessa margem que você falou de segurança, tranquilo para remover o carro, né? Seria uma forma de segurança, né? Isso, poderia sim. Beleza, Se obrigada. tiver abaixo dessa temperatura, manda brasa. Se tiver acima dessa temperatura, monitore. Por aí vai. Legal, obrigada, viu? Boa. Pedrão. Boa noite, pessoal. Só um questionamento. Eu estava de frente à concessionária da BYD e eu vi de uma empresa aí, né? E aí ele chegou com um veículo guinchado, e ele estava com os faróis acesos. Eu questionei, né, cara, mas o carro estava batido, a frente batida. Eu questionei ele, falei assim, cara, se não tiver energizado, é problema triplicado para conseguir arrastar ele. Nesse caso aí, igual teve esse da outra plataforma, ou nos experimentos de vocês, o veículo estando energizado ou não ali teoricamente a chave, né, a meia chave, faz diferença para a questão do incêndio ou o simples dano na estrutura dela já é suficiente para desencadear o incêndio ali? Então, a gente vai ver isso aí certinho, Pedro. Eu acho que na hora de a gente entrar na fuga térmica, porque tem que entender onde foi o dano. Porque quando a gente fala de veículos elétricos, a gente tem que pensar que a força eletromotriz está aonde, certo? Então, por exemplo prático, entrou já para mim. Eu estava de período de dia, entrou lá, ocorrência num Prius veículo elétrico, vai acionar o protocolo de combate a incêndio. Aí eu falei, onde está o fogo? O fogo está na frente. Aí eu falei, não, então veículo a combustão, protocolo de veículo a combustão. Por quê? A bateria do Prius fica no assoalho traseiro. Entende? Então, não necessariamente a resposta é única, tem que raciocinar um pouco. Boa. Perfeito, obrigado. Bacana. Para dar sequência aqui, agora a gente entra sobre, de fato, a fuga térmica, né? Que é o coração do tema aí que a gente está tratando, né? E aqui, Hoffman, só para daí a gente entrar sem muita explicação técnica, né? O que é essa fuga térmica? Então, seguinte, quando a gente pensa de fogo, aí isso que eu acho que é o mais importante, principalmente para os senhores entenderem aí. E aí eu vou ter que avocar aí o termo de novo dos nossos TikTokers de plantão. O pessoal já deve ter visto várias vezes, tá, falando que não se apaga fogo em veículo elétrico, não se apaga fogo na bateria, não se apaga não sei o quê, lá, 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 lá. Beleza. Isso é uma verdade ou isso é uma inverdade? Então a gente vai primeiro construir esse conceito aí e aí depois os senhores vão me responder. Os senhores mesmo vão me responder. A gente falou o seguinte, a gente falou que a bateria ela é composta pelo módulo, o pack da bateria é composto pelo módulo e o módulo é composto por células. Beleza? Se a partir do momento que tem uma deflagração de uma célula,
essa célula ela é composta por elementos químicos. A gente falou que tem tipos mais comuns aqui no Brasil, esse é a LFP e a NMC. Independente, gelo no tipo da química, mas é químico. A partir do momento que ela entrar numa reação exotérmica, ela não vai parar mais. Por quê? De anodo, separador e cátodo. A partir do momento que você furar, ou você penetrar, ou você desestabilizar o separador do anodo e do cátodo, você permite que tenha fluxo interno, como se fosse um curto-circuito, vamos dizer assim, numa imagem geral, beleza? E aí, você permite que essa reação ela entre num descontrole. Então, você tem estágios. Todo mundo já teve, por exemplo, o celular que inchou, beleza? O que acontece com o nosso celular que incha? Ele entra, primeiro, numa anomalia térmica, depois ele entra no colapso térmico, e aí ele entra numa fuga térmica irreversível, se ele for na parte de explosão, beleza? Então, o nome fuga térmica, ele foi atrelado, ou ele foi traduzido do Thermal Runaway, do americano, e aí ele é utilizado para quando a bateria de lítio ela entra em colapso. Então, não existe mais aquele triângulo do fogo padrão que a gente está acostumado. Não existe combustível, comburente e energia de ativação. Não existe mais isso. O fogo dentro da bateria agora ele é um fogo químico, beleza? E aí, a gente tem 3 tipos de coisa que podem acontecer para deflagrar esse incêndio nessa célula ou nessa bateria. Esses 3 tipos de banzo, os 3 tipos de problema que a gente fala, ou como o João botou aí agora, que a gente chama 3 tipos de estresse, podem ser mecânico, que nada mais é do que uma porrada, ou aí a gente coloca impacto, perfuração, caiu, queda, beleza. Porrada, beleza? Que foi o que aconteceu lá com o exemplo que eu citei do veículo. Passou numa vala, ele deu um impacto muito grande embaixo, chega a rasgar o assoalho e deu um impacto na bateria diretamente. Tá? Um elétrico, como eu falei, a própria bateria ela tem o pack, que tem módulos, e os módulos são compostos por células. Só que tudo isso está ligado num chip. E esse chip é chamado de BMS. Ele é o cérebro da bateria. Chama Battery Management System. E esse cérebro da bateria, ele é responsável pelo CAN bus, ele é responsável pela comunicação entre as baterias, pelos trilhos das baterias, pelas temperaturas que estão acontecendo, e por aí vai. Só que, por exemplo, como eu estava falando no nosso celular lá atrás, quando o celular incha, a gente brincava antigamente, falava que o nosso celular, às vezes, andava de salto alto. O que é isso? A gente, às vezes, tinha lá, o celular carregou 100%. Aí, do nada, ele chegava a 70% normal, aí ele ia 100, 90, chegava a 70%, e aí ele pulava para 30%. E aí continuava. O que acontece? De 70 para 30 significa que aquela célula exatamente ela não está funcionando. Então, o BMS entendeu que aquela célula está falha, beleza? E aí ele pula aquela célula. Então, o BMS atuou. Se a gente tiver uma falha elétrica, significa que tem uma falha de BMS. E aí é um problema de carga ou um fenômeno termoelétrico interno da bateria. Beleza? Ou um fenômeno, um estresse termoquímico, que nada mais é do que você submeter a uma temperatura excessiva. Por exemplo, caiu lá o helicóptero da BYD, um helicóptero no Rio de Janeiro, em cima do estacionamento da BYD. Só que o helicóptero, por si só, que deflagrou o incêndio. Os adjacentes podem ter, eu não tenho a informação se foi, mas é só um exemplo. Se os adjacentes começaram a deflagrar, eles deflagraram por quê? Por causa da temperatura emanando de um lugar só. Então, foi um incêndio termoquímico neles. Por quê? Porque a temperatura foi excessiva neles. Beleza? Então, não foi um impacto mecânico nos outros, nem um impacto elétrico, foi um termoquímico. Então, são 3 tipos de estresse que a gente pode ter para que a bateria deflagre. Ou que a célula deflagra. Beleza? Aí pode tocar aí. Vou passar aqui. Eu achei o vídeo aqui, Rafa, mas eu vou dar sequência, porque nosso tempo também está bem. Tá ficando curto e a gente tem assunto aqui, cara. Aí a gente vê aí das perguntas, porque senão a gente perde o foco. Mas aí basicamente é isso. Aí eu expliquei por que a gente chama de
fuga térmica, e expliquei para os senhores como funciona, por exemplo, o celular, que a gente tem as células, e aí o BMS pula uma célula, então a gente tem aquela queda do salto alto, então ele cai de uma vez, de uma célula para outra. E aí, no nosso caso, a gente pode ter esses termos que estão na tela. A gente tem uma termogênese, que nada mais é de uma célula, por exemplo. A gente teve um problema em uma célula só. Essa célula, por si só, ela começa a aquecer, aí ela propaga para células adjacentes, e aí esse aquecimento começa a ficar totalmente descontrolado, e a gente tem uma fuga térmica em cadeia. E aí a gente tem várias células entrando em fuga térmica, a partir desse momento a gente tem a bateria colapsando. Aí a gente tem um problema muito sério. Boa. E dá para estancar no meio desse processo aí, Hoffman? E aí que entra o X da questão. Como eu falei, acho que foi para a Silvana, que aí depende muito do tempo. Por exemplo, uma bateria, ela é composta por células. Posso parecer repetitivo, mas vocês vão entender o porquê que isso faz sentido. Se uma célula deflagrou, aí a gente chegou e a gente conseguiu combater ainda quando tivesse uma célula, o nosso tipo de combate é muito distinto do que se a gente chegar essa célula, propagar para outras 15 células. Ou propagar para outras 20 células. Eu não sei, de repente, qual é o tamanho da célula e quantas células vão formar o pack daquela bateria que a gente vai estar combatendo no veículo elétrico. Então, a gente tem que entender demais a pergunta do tipo: se apaga incêndio em veículo elétrico? Então, vamos moldar a pergunta. Se apaga incêndio em baterias de lítio? A resposta é: depende. Se uma célula entrar em fuga térmica, a gente não apaga o incêndio naquela célula. A partir do momento que uma célula entrou em fuga térmica, ela vai entrar em fuga térmica até que cesse a química dela. Por quê? Se a gente rompeu o cascadeado de anodo cátodo separador, isso já era. Aquela célula, ela vai ficar emanando até que a química dela acabe. Ponto. Dito isso, lembrem que a gente tem células que são adjacentes. Se essa célula entrou em fuga térmica, ela pode estar emanando calor para essas duas. Então, esse fogo, ele é químico, ele não é mais triângulo do fogo. Então, não adianta eu ficar jogando água em cima dessa célula. O fogo dessa célula não vai apagar. Ele só vai apagar quando a química dela se extinguir. Porém, como bombeiro, a nossa tática é outra. O que a gente faz? A gente vai aguar as células adjacentes. Para quê? Para que a gente resfrie essas células que ainda estão intactas, certo? Que a gente faça um combate que a gente chama de combate passivo ou não ativo. A gente não vai atacar o que tem o fogo para evitar que essas aqui colapsem. Ou seja, a gente troca o tipo de estratégia. Essa aqui a gente já assumiu que perdeu. Se essa aqui deflagrar para essa, beleza, a gente perdeu duas, mas a gente vai evitar que perca todas. Por quê? Quanto menos a gente perder, menor o tamanho do fogo. Beleza? Esse que é o ponto. Então, o primeiro ponto ali, esse fogo, ele se alimenta sozinho. E como eu reforcei, ele não tem mais triângulo do fogo. Então, esqueçam se alguém falar que a gente vai abafar o fogo. Não existe abafamento, não existe triângulo do fogo. Abafar significa retirar comburente, retirar oxigênio. Se eu não tenho triângulo do fogo, eu não tenho como tirar comburente. Acabou. Tá? Isso é conceitualmente errado quando se fala em incêndio de bateria. Beleza? Porém, a gente tem que lembrar que o incêndio da bateria ela está normalmente no assoalho em veículos elétricos. Só que se a gente tem um incêndio da bateria, a gente tem que lembrar que ele pode propagar para dentro do habitáculo, para dentro do veículo. E se propagar para dentro do veículo, a gente tem o quê? Uma cacetada de material combustível normal, que é banco, que é estofado, que é carpete, que é teto, que é plástico, polímero, poliuretano, espuma, um monte de coisa. E ali sim eu tenho triângulo do fogo. Então eu tenho uma mescla de tipos de combate, tipos de incêndio. Beleza? Então, reforçando, quando uma célula entra em fuga térmica, a gente não apaga essa célula. Mas a gente tem como, sim, combater incêndio em baterias de lítio. Beleza?
e Perfeito. também veículos elétricos. É muito E o mais não deixar propagar, né? é tentar minimizar a propagação dela, né, para os Isso, adjacentes. Mas o que a gente perdeu, já perdeu. Já foi. já foi. É. Boa. O ponto crítico, só ali. Volta ali, Vou por voltar favor, aqui. que eu preciso reforçar para vocês, principalmente de seguradora. Veículos elétricos emanam gases tóxicos, tá? Eu não falei isso até agora. Então, a partir do momento que uma célula entra em fuga térmica, a gente vai ter liberação de gases que são altamente tóxicos. E eles têm riscos ocupacionais para qualquer pessoa que esteja perto, sem equipamento de proteção respiratória. Ponto. Beleza? Além de eles serem inflamáveis e voláteis. Isso aí todo mundo já sabe. Mas eles são nocivos à saúde humana. A gente já teve o primeiro caso aí do combatente lá em Tocantins, que ficou na UTI 2 semanas, perdeu 70% da capacidade pulmonar. Isso foi uma semana depois que ele foi para o incêndio. Então, quando a gente lidar com incêndios em veículos elétricos, por favor, se vocês forem fazer tipo de perícia ou alguma coisa assim, tenta verificar primeiro com a câmera térmica, ver se está no ambiente arejado, se está tudo certo. E se sentir qualquer tipo de cheiro de solvente, coisa assim, não se coloque em risco, porque não vale a pena. Beleza? A contaminação pode ser tanto cutânea quanto via aérea. Ponto. Tem o risco de reignição, como a gente já falou, e a parte de protocolo específico. Como eu falei, a gente tem um POP de combate a incêndio, que se for colocado em prática, a gente não vai combater diretamente a chama, mas a gente vai preconizar para salvar as células que são adjacentes. Só isso. Bacana, obrigado. E, então, vamos falar um pouquinho aí da verdade, né? Você trouxe alguns ensaios, não é isso? Vamos passar para alguns ensaios que vocês já executaram. Isso aí é o seguinte. A gente tem os tipos de magnitude, né, de incêndio, e aí é só para trazer para os senhores que possivelmente isso aí tem que ter nos laudos, já vai sair também na norma da BNT. Então tem os tipos de magnitude, então só são os exemplos para os senhores terem ideia. Magnitude baixa vai ser quando for abaixo de X kWh, mas no geral vai ser toda a parte de micromobilidade. Magnitude média, por exemplo, vai ser um veículo elétrico. E magnitude alta vai ser onde a gente tem armazenamento de baterias e que seja de espaço confinado ou espaço aberto. Aí vai ser alto ou altíssimo, beleza? Então, a gente vai ter esse tipo de magnitude, já tá saindo ainda preconizado, isso aí é só um spoiler da BNT. Boa. Acho que para a área de seguros, isso aqui trata muito sobre ramos diferentes, talvez um auto, um residencial, um patrimonial. Aí eu acho que vai depender muito do que a gente está avaliando. Não necessariamente um analista de sinistro, ele olha só para carros. Pode estar falando para Isso, uma fábrica, um galpão, né? A gente tem vários vídeos, galera, só que não vai dar tempo da gente mostrar isso tudo. A gente ainda vai fazer algumas coisas também contando com a boa vontade do Hoffman aqui, mas para mostrar umas coisas para vocês, mas olhando para seguros, eu acho que são ramos aqui que a gente pode estar atuando e identificando alguma, periciando no dia a dia, né? Aqui, Hoffman, esse aqui é bem legal, cara, porque, de fato, o que o Hoffman está falando aqui não é só teoria, né, Hoffman? Tem muito ensaio que vocês, de fato, fizeram aqui já no Brasil, né? Isso. A gente teve, por exemplo, a gente já, como eu falei, né, já tem bastante tempo. Lá em São Paulo, a primeira vez foi em 2024, lá em Americana. Esse aí ele ainda está sob sigilo, tá? Então, estou só trazendo para vocês alguns dados, mas não são dados técnicos, isso é só geral. A gente fez um primeiro ensaio para tentar apagar o fogo lá, e aí a gente não sabia direito como funcionava a dinâmica, a gente não sabia essa história do fogo da bateria em si, que era um fogo químico, então foi meio diferente, foi um ensaio para a gente aprender. Depois, em novembro, a gente fez um outro ensaio, mas aí já foi numa montadora de fato. A gente pegou um veículo elétrico e a gente conseguiu combater com menos de um ABT, que é um autobomba-tanque, que é um veículo nosso de incêndio normal. Então, desmistificando aquela história que precisa de não sei quantos bilhões de litros e blá, blá, velho. A gente botou fogo, fez o protocolo correto e combateu, e dali para frente a gente só foi melhorando as coisas. E aí, em junho do ano passado, a gente conseguiu construir o primeiro laboratório certificado
né, ou acreditado aí, né, na América do Sul e da América Latina no geral, que fica lá em São Paulo, fica na ESB, na Escola Superior de Bombeiros. Isso aí foi um grande ganho, assim, digamos, para a população científica no geral, tanto bombeiro quanto universidades e tudo, tanto que a Mackenzie estava lá com o pessoal e estava tudo certo. E em março desse ano, a gente fez o primeiro workshop aberto ao público. Então, tudo isso antes era todos estudos com bombeiro, com alguma empresa, com alguma coisa assim. Em 31 de março, eu fiz aqui o primeiro workshop, juntamente com o nosso corpo de bombeiros e nosso alto comando, o primeiro workshop aberto ao público. A gente abriu Boa. a casa, botamos fogo num veículo elétrico, a Vera, num ambiente semi-confinado, simulando uma garagem. Tive mais de 500 pessoas aqui no pátio. A gente fez uma rodada de palestras e botamos o fogo e depois fizemos o ensaio com... O ensaio não, né? Fizemos o combate com o nosso POP de combate de incêndio, com o pessoal de combate, de fato, para o pessoal ver que, de fato, a gente apagava o fogo e que era possível fazer todo o procedimento. Então, foi isso. Isso aí já aconteceu e está registrado. Inclusive, inclusive, a gente estava presente lá nesse dia, foi bem legal aí a metodologia e como foi apresentado esse workshop. Já abro aqui para a galera, Hoffman, como tem muita gente segura, cara, a gente conversa muito isso com o Hoffman, ter algum carro para incendiar e testar, galera, se vocês tiverem um carro que, por algum motivo, se envolveu num sinistro e vocês querem sucatear, aceitamos doações aqui, né, Hoffman, para botar, para fazer ensaio É, empírico. Inclusive, esse de São Paulo, que a gente fez ali em Vinhedo, ele foi vítima de sinistro, ele foi doação. Eu não sei se o termo técnico é esse, tá? Aí o pessoal me perdoe. Não sei se é doação ou eles cedem para alguém, a gente põe fogo, devolve o chassi, não sei como é que funciona o trâmite técnico, beleza? Porque eu sou da outra parte. Só sei que ele tinha sido vítima de sinistro, acho que a carreta tinha tombado e tal, eu não ia ter mais o que fazer, e aí o pessoal conseguiu ceder para estudo técnico, e a gente fez todo o procedimento, inclusive quem estava lá validando tinha que queimar para fazer não sei o que, lá, lá, lá. Fizeram toda a documentação. Então, se alguém tiver aí, para descarte, eu não sei se também é o termo certo, mas se quiser, a gente está super disposto para melhorar, porque, como eu falei, a gente fez esses estudos, mas o que é um estudo frente a uma distribuição normal que a gente tem de, sei lá, Brasília é o que mais consome carro per capita pela segunda BVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos. A gente perde para São Paulo, mas olha o tamanho de São Paulo. Se dividir Brasília por número de habitantes, a gente está muito mais na frente. Perfeito, bacana. Galera, acho que para a gente ir para os finalmente aqui, né? Acho que fecho com 3 recados aí para a galera, né? Acho que química e carga mudam o tipo de risco, né? Que o Hoffman lá falou. O NMC dá mais chama, tem uma chama mais violenta, como ele trouxe. Estou tentando resumir um pouquinho aqui, né? O LFP solta mais fumaça e tal. Olha o modelo e o horário, acho que é importante, né? 2, a origem, né? Pode ser inicialmente invisível ao olho nu, né? Um toque no assoalho hoje vira fogo amanhã, pode acontecer, como a gente viu em alguns exemplos. E 3, eu acho que o risco não acaba no resgate, né? Tem a possível reignição, né, Hoffman? Então, acho que reforçar um pouquinho esses 3 tópicos aqui com a galera. Acho que é isso aí, senhores. A ideia era tentar trazer para vocês que e a gente não tem, infelizmente, um negócio bem binário, assim, 1, 0, 1, 0, 1, não dá para dizer, tem que entender um pouco, tem que dar uma papirada que a gente fala, tem que estudar um pouquinho mais essa tecnologia. E não adianta, não tem coisa de dizer, isso é bom, sou pró, sou contra, não tem. Ela veio para ficar, então o melhor que a gente pode fazer aceitar e entender, estudar mais ainda. E um ponto que eu sempre falo para o João é que tudo que é novo, a gente tem que tomar cuidado com tudo que também é muito enviesado, certo? Então, assim, todo mundo ou qualquer coisa que os senhores ouvirem muito radical, suspeitem, porque, como eu disse, a gente está estudando isso tem 3 anos e estudando ferrenhamente, tá? Aí o João falou, eu fui apresentar no congresso, o maior congresso mundial agora, que aconteceu em Las Vegas no mês passado.
E eu fui chamado para os Estados Unidos para apresentar os nossos resultados. Então, assim, é uma coisa que, a gente é foda. Não, não é isso. É porque, de fato, o que a gente está fazendo está repercutindo no ramo acadêmico. E aí, às vezes, a gente ouve uns paisanos simplesmente falando, porra, isso daí, vocês sabem nem o que vocês estão fazendo. Cara, não é assim. Então, cuidado quando vocês ouvem aí os TikTok, eu quero falar que fogo de bateria é verde, não sei o quê. Cara, Tem de enfim, tudo. tem de tudo. E aí, isso aí é um convite que eu sempre faço nas palestras aí, é um fechamento da Clarice Lispector, que eu sempre digo para o povo, aí falando mais como bombeiro, mas é uma coisa que eu sempre fazia já como civil, que a gente, quando caminha sozinho, a gente chega mais rápido, mas se a gente vai acompanhado, a gente vai mais longe. E aí é um convite para os senhores, principalmente aí do ramo, que se tiverem dúvidas, se acharem que tem alguma coisa diferente, se acharem alguma coisa inovadora, sei lá, não, tem que falar mais sobre isso, ou isso aqui está muito doido, ou alguém veio me vender alguma parada muito maluca, o que vocês acham sobre isso? Ou estou com um pepino na mão, vamos tentar resolver. A gente tenta ajudar da melhor forma. E a gente também pode não ter a resposta, tá? Perfeito. Exatamente isso. Essa é uma das nossas iniciativas aqui para estar mais próximo do setor, né, Hoffman? Aqui o objetivo é disseminar conhecimento, fazer com que as pessoas de fato não acreditem em qualquer coisa que eles veem na internet, né? A gente busca se tornar cada vez mais especialistas na área, nesses assuntos envolvendo. Então, de fato, essa tua frase faz muito sentido para esse momento. E vou também externalizar uma outra possibilidade de convite aqui, Hoffman, para conhecer em uma oportunidade a galera de seguros. Eu já levei algumas pessoas de seguros automotivos lá para o laboratório de incêndios, né, Hoffman? Para fazer tem um roteirinho bem legal ali, galera. E o dia que vocês tiverem de passagem em Brasília, em algum momento, acredito que dá para a gente organizar algum momento interessante para vocês entender um pouquinho mais de como esses caras se tornaram e estão se tornando cada vez mais especialistas nesse segmento aí de combate e agora especialmente nesse assunto de veículos elétricos. Então é isso, Hoffman. Obrigado mais uma vez, galera. Muito agradecido aí pela participação de todos. Perguntas que vocês tiverem, os canais da Auto-Instos estão todos abertos. A gente tem um grupo ali para a galera que se inscreve também nesses webinars, tá, Hoffman? Então, se chegar alguma dúvida ali, eu compartilho com você também, para que você nos ajude a esclarecer. E, de novo, obrigado. Tamo junto aí para as próximas. Obrigado, pessoal. E aí, reitero aí o agradecimento, falar aí em nome do CBFDF, em nome pessoal também, porque uma das nossas metas é conscientização pública. E não tem como fazer isso se não for no tete-a-tete, no um-a-um, one-on-one. Então, estamos junto. E se precisar de alguma coisa que a gente possa ajudar, estamos aí. E se tiverem passagem em Brasília, como o João falou, avisem a gente que o nosso laboratório está de portas abertas. Valeu. Fechou, galera. Bom descanso para todos aí. Até mais. Tchau.